Boa tarde a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo YouTube. Comprometido em escrever um novo capítulo na história do São Paulo Futebol Clube, o presidente Júlio Casares fala nesta tarde uma apresentação com o balanço dos primeiros 100 dias de sua gestão, pautadas na implementação de uma administração profissional, moderna, ágil e técnica, que visa levar o nosso amado clube novamente em direção às glórias. Presidente Júlio Casares, uma boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos amigos da imprensa. Boa tarde aos nossos dirigentes, diretores que estão aqui, na pessoa do nosso vice-presidente Harry Macias. Eu cumprimento a todos. Eu vou pedir a licença de tirar a máscara, já que eu estou aqui num ambiente sozinho aqui na bancada, o que facilita a comunicação entre nós. Como nós havíamos pactuado, inclusive com vocês, que nos nossos primeiros 100 dias, passamos um pouco de 100 dias, nós estaríamos aqui dando uma devolutiva do nosso programa de ação e dos 50 pontos que chamamos de 50 compromissos com a comunidade de São Paulo e com a instituição. Eu lembro que nós vencemos o pleito no dia 12 de dezembro, iniciamos em seguida uma transição muito correta, muito profissional, e iniciamos um processo rápido de implantação de filosofias dentro do core business principal do São Paulo, que é o futebol, como amor, como paixão, como produto importante dessa gestão, que vai alavancar o crescimento, a recuperação do São Paulo, claro, com as outras áreas estratégicas, e aí, em cima disso, a profissionalização está muito próxima, foi o primeiro ato. Se vocês lembrarem, o tripé profissional composto no futebol, tem a coordenação do futebol do nosso grande coordenador de futebol, Muricy Ramalho, competente, São Paulino, que tem uma história muito grande no clube. Ao lado dele tem o Rui Costa como diretor executivo de negócios, e na base, no CFA de Cotia, nós temos o nosso coordenador de futebol, Marcos Biasotto, ou seja, esse é o tripé profissional do futebol. E para ancorar esse tripé, nós temos os diretores estatutários, na figura do Carlos Belmonte, e dos adjuntos colaboradores, o Nelson Ferreira, o Fernando Bracali, na Barra Funda, e o Moreto Júnior e o Davi Lisboa, em Cotia. Essa é a estrutura profissional, com metas, diretrizes, e muito alinhavado dentro do nosso orçamento. Nós assumimos, e todos sabem, com dificuldades financeiras estabelecidas, com um orçamento já determinado para esse ano, e as dificuldades financeiras, elas estão dentro do nosso plano de realinhamento e mudança do perfil do curtíssimo prazo para o médio e longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, nós alinhamos e pagamos parte já, num acordo com o Clube Atlético Paranaense, com o Tigres, que era um processo também que tinha chegado até a FIFA, com o Querátero, que foi uma aquisição de um atleta, então já estamos acordados, já estamos pagando, quitamos a nossa dívida com Orlando City, e temos ainda uma pendência com o Dínamo de Kiev, que é um processo que está na FIFA, mas estamos dialogando e certamente resolveremos essa questão também. Sem prejuízo de acordos com agentes, com fornecedores, que estão todos negociados e estão todos conversados. Ou seja, foram 100 dias de trabalho exaustivo, eu não estou exagerando, a nossa equipe, claro, comigo aqui na frente, 15, 16 horas por dia, envolvido nesse trabalho para que o São Paulo comece a ter um horizonte. É claro que quando você trabalha numa visão de reorganizar o clube, você tem que focar principalmente no futebol. Eu sempre coloco que o futebol é um grande Boeing e que você tem que consertar, mudar a tripulação, melhorar o combustível em algumas peças, com ele em voo, né? Porque o São Paulo é um time competitivo. Então, nós fizemos um estudo, um diagnóstico, e trabalhamos desde janeiro, inclusive quando o São Paulo estava disputando ainda o Campeonato Brasileiro 2020, um diagnóstico e um planejamento paralelo para ter esses jogadores que lá estão e que formam 6 reforços, também com a saída de 10 jogadores, ou seja, entraram 6, saíram 10. O São Paulo, com isso, ganhou competitividade e tem o equilíbrio da sua folha de pagamento. E fez isso com anterioridade, para que a gente se preparasse para os campeonatos que agora estamos disputando, né? O Campeonato Paulista, a Libertadores da América, daqui a pouco a Copa do Brasil e o Brasileiro. Portanto, era algo previsível
para que a gente pudesse fazer essa movimentação orçamentária. Quero anunciar que em breve nós teremos o Centro Avançado de Performance e Inovação em Saúde do Futebol, que terá a coordenação do médico especialista em esporte, em medicina esportiva, Moisés Cohen, que teremos uma coletiva própria para tratar desse assunto. Teremos também, como novidade em breve, as escolinhas de futebol, que elas vão deixar de ser apenas um produto de licenciamento mercadológico. Terá, claro, os royalties, a licença, etc., mas terá um conteúdo técnico alinhado com a filosofia de Cotia. Até nós estamos brincando que as escolas futuras licenciadas de São Paulo terá um slogan rumo a Cotia, porque o garoto lá do Acre ou do Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil, do interior de São Paulo, ele poderá aspirar, dentro de uma escolinha dessa, a chegar em Cotia, porque nós teremos olheiros, captadores de talentos também, e integrando essas escolinhas com Cotia. Por fim, esse é um apanhado de uma introdução que eu estou fazendo, e agora eu gostaria de dizer que a dinâmica desse trabalho dos 50 compromissos foi coordenado pelo Eduardo Alfano, que é um conselheiro vitalício, mas um grande consultor de empresas, que, aliado a um número muito grande de colaboradores, constituíram câmaras setoriais e que foi desenvolvido por tema. E cada tema mereceu um estudo nesses 100 dias, para que hoje a gente conseguisse apresentar um status dos planos iniciados, até porque em 100 dias não dá para você concluir muitos deles, mas alguns concluídos e, principalmente, o que estão em desenvolvimento. Então, eu pediria, nesse momento, que o Alfano fizesse essa apresentação técnica de como foi a dinâmica. Foi uma dinâmica muito boa, e principalmente com a participação de pessoas de dentro do São Paulo e de fora do São Paulo. É algo importante. Horizontalmente, nós discutimos vários assuntos e hoje nós vamos mostrar a vocês nessa coletiva. Então, eu passo a palavra ao Eduardo Alfano, que está linkado e conectado conosco. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com vocês e apresentar um pouco mais como foi desenvolvido esse trabalho. Eu vou compartilhar uma rápida apresentação para que nós possamos entender um pouco melhor como que esse trabalho foi desenvolvido ao longo desses primeiros 100 dias. Como o Júlio antecipou, nós temos 50 compromissos, na verdade, ações prioritárias, existem inúmeras outras ações que também estão em desenvolvimento, mas focadas inicialmente nessas 50 ações estruturantes que julgávamos necessário implementar ou desenvolver, pelo menos, a solução, para que nós possamos dar um passo à frente em relação aos objetivos da gestão. Só para vocês entenderem, cada Câmara tem um tema único, as câmaras não têm multitemas, cada Câmara tem um tema específico, tem um prazo definido para desenvolvimento do trabalho, que no caso foram os 100 dias, tinha um entregável claro, nós definimos qual era o entregável de cada Câmara. A Câmara não sentava para discutir o tema sem um norte, sem um objetivo claro do que era para apresentar. E a Câmara é composta, nós tivemos câmaras de 3 a 6 participantes, mas elas eram compostas por pessoas de conhecimentos distintos nas suas áreas profissionais. Isso muito ajudou no sentido de ter uma visão maior, uma visão mais holística sobre as soluções que eram necessárias serem implementadas. E cada Câmara tinha também um responsável, na verdade, responsável por fazer as reuniões, porque nós tivemos centenas de horas de reuniões destinadas dentro dessas 50 câmaras. Tivemos 80 participantes dentro do trabalho, sendo que desses 80 participantes, 54 sócios do São Paulo Futebol Clube, que se voluntariaram a ajudar neste trabalho, e 26 não sócios, pessoas de mercado, profissionais que vieram de diferentes ecossistemas empresariais, diferentes olhares sobre ambiente de negócio, mas dentro de cada tema específico de suas competências. Isso nos ajudou bastante, porque nós conseguimos agregar nas soluções uma visão um tanto mais abrangente em relação àquilo que a gente esperava desenvolver. Para que isso pudesse ser coordenado, 50 câmaras produzindo relatórios, vocês imaginam que o número de relatório não é pequeno, nós dividimos as câmaras em 9 eixos temáticos. O eixo institucional, o eixo foco na torcida tricolor, o do futebol, estrutura organizacional, controle e finanças, transparência e conduta, atitude comercial e novas receitas, imagem e comunicação e tecnologia e inovação. Cada eixo desse, tendo um número variável de câmaras, mas todas
alinhadas por um eixo, por uma visão de afinidade entre as diferentes câmaras. Cada eixo desse com um líder responsável por receber os relatórios que eram quinzenais, para que, dentro desse relatório quinzenal, encaminhado à coordenação das câmaras, no caso eu e mais um grupo de colaboradores aí do próprio São Paulo, profissionais do clube, nós enxergássemos a sistematização, ou seja, se as soluções propostas estavam sendo colocadas onde não houvesse nenhum tipo de problema entre elas, onde nós tivéssemos a possibilidade de ter um alinhamento em relação àquilo que foi solicitado, e com isso a gente gerasse, então, uma possibilidade de implementação mais ágil. Nós recebemos, portanto, ao longo desses 100 dias, dezenas de relatórios que foram sendo consolidados, foram sendo montados de modo a formar um dossiê de cada Câmara, e esse material foi entregue à diretoria executiva do clube, que agora tem uma condição já pronta para poder fazer a implementação. A situação hoje é a seguinte: nós trabalhamos, aqui só para vocês entenderem, com um código de quadrante de avanço. Nós dissemos que 25%, isso não quer dizer que são 25%, é um código. 25% nós temos a solução em construção, ou seja, a Câmara não andou dentro daquilo que a gente esperava para entregar. Nós temos 0 situação dessas, ou seja, todas as câmaras progrediram. O quadrante de avanço 50 diz que a solução está concluída, ou seja, a Câmara entregou aquilo que se esperava que entregasse, mas, por razões diversas, ainda não se iniciou a implementação da solução. A solução foi validada e aprovada, o Júlio já conhece a solução, a diretoria executiva conhece a solução, e agora, dependendo de alguns fatores, nós vamos começar a trabalhar na sua implementação. Nós temos 17 câmaras nessa situação, ou seja, 34% das câmaras entregaram o que era esperado por elas, mas ainda nós não tivemos a oportunidade de iniciar a implementação. O quadrante de avanço 75 diz que a solução foi entregue pela Câmara e nós já estamos trabalhando na implementação. Ou seja, a implementação já iniciou. Nós temos 25 câmaras nessa situação, 50% do total, de trabalhos, de projetos que estão em andamento com cronogramas distintos. Nós sabemos que um trabalho desse é um trabalho de fôlego, é um trabalho que vem trazer resultados ao clube em médio e longo prazo. Todo mundo que trabalha no mercado sabe que mudança de cultura, mudança de comportamento não ocorre em um curto período de tempo, e a gente sabe disso aqui no São Paulo também. E, por fim, nós temos no quadrante de avanço 100, 8 câmaras que já estão concluídas, ou seja, a solução proposta que foi aprovada e validada já está implementada. Portanto, nós temos aí aproximadamente algo em torno de 85% das câmaras ainda por serem desenvolvidas dentro de um cronograma que existe e será acompanhado da seguinte forma: nós vamos ter um dashboard, um painel de bordo para cada câmara setorial, que será atualizado em relação ao quadrante de avanço, de modo que vocês também vão ter condição, no final deste ano, certamente, numa nova coletiva, de conhecer o estágio, o status de como andaram os trabalhos. Esse dashboard interno, ele tem todas as soluções apresentadas, incluindo toda a parte de back-office disso, de como que isso foi construído, de como isso foi feito. Nós temos um prazo de conclusão dentro de um cronograma que vai ser delimitado em função também do investimento necessário, e nós temos algumas métricas que são associadas a cada Câmara, para a gente entender e enxergar se isso está tendo um avanço e está tendo uma evolução satisfatória, ou se há necessidade de alguma intervenção ou, eventualmente, de alguma correção de cronograma. Portanto, terminando a minha apresentação, só queria apresentar para vocês qual o método que isso foi feito. Isso não é algo inédito. Grandes empresas que mantêm sistemas de gestão trabalham com equipes multidisciplinares, dependendo da organização, tem nomes diferentes, né? Em alguns lugares, equipes de melhoria, outras Lean, outras APGs. Aqui no São Paulo, chamamos de câmaras setoriais, mas o conceito é exatamente o mesmo. Nós temos uma solução proposta, nós temos um cronograma definido, nós temos investimento necessário já levantado, e agora nós passamos à implementação, que será acompanhada através de indicadores para que nós tenhamos condição de ter sucesso nesse trabalho.
Então, Júlio, eu devolvo aí a palavra para você e depois, se for o caso, fico à disposição para algum eventual esclarecimento. Muito obrigado, Eduardo Alfano, pelo brilhante trabalho, coordenando as câmaras e na pessoa do Eduardo Alfano, eu cumprimento a todos os colaboradores. Como vocês viram, são câmaras setoriais que vão continuar na implementação e a comunicação sempre presente do andamento de cada processo. E esse é um trabalho que demandou muito tempo, muita inteligência e muita dedicação. Então, eu queria cumprimentar o Eduardo Alfano e antes de passar as perguntas da coletiva, eu queria só algumas informações. O São Paulo, na saúde e na inovação do seu protocolo do Covid, ganhou um grande prêmio da CONAFUT como excelência do trabalho. Então, eu queria deixar aqui um cumprimento ao Dr. Sanches, que simboliza todo o pessoal da fisioterapia, da fisiologia, da nutrição, da psicologia, lá na Barra Funda. Nós teremos proximamente, entre o dia 15 de maio ao dia 30 de maio, o lançamento do novo sócio-torcedor. Isso é importante. Estamos no mercado para ter um patrocínio. Tiramos todas as marcas numa atitude também corajosa para valorizar a nossa camisa e as nossas propriedades. E estamos negociando, muitas reuniões estão acontecendo para que isso aconteça. O CAF, que é o Comitê Avançado de Futebol, também é algo embrionário que tem nos ajudado no futebol, principalmente na linha orçamentária, na adequação da questão da saúde, desse CAPES que nós formaremos com a coordenação do Moisés Cohen, com a participação do Dorival Decosul e de todos os envolvidos nesse projeto. E para finalizar, antes das perguntas, eu quero dizer que o São Paulo também inaugurou um método muito interessante, quando foi atrás de um novo técnico, de uma nova comissão técnica, entrevistando 10 candidatos de forma técnica. O Visuali foi segurando o time como interino e nós, na nossa avaliação, escolhemos muito bem, sem prejuízo dos outros 9 que foram entrevistados, também bons profissionais. E nós chegamos no nome do Hernan Crespo e da sua comissão, através de inúmeras entrevistas. Só com o Crespo e a sua equipe foram 4 entrevistas longas, com a participação minha direta, do Muricy, do Belmonte e do Rui Costa. Portanto, eu queria ficar à disposição dos senhores para que a gente pudesse esclarecer ainda as dúvidas ou as perguntas que podem vir por vocês. Concluída, então, essa primeira parte da apresentação, vamos dar início à entrevista coletiva. Primeiro repórter a perguntar, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Tudo bom, presidente? Boa tarde, prazer em falar contigo mais uma vez. Boa tarde. A gente sabe que o início da tua gestão coincidiu com o final da temporada passada por conta dessa bagunça do calendário, né? E na tua gestão acabou tendo aquela infelicidade do time não conseguir ser campeão brasileiro, mas agora, com essa nova temporada, o time mandou uma sequência muito boa. Como que os resultados dentro de campo influenciaram na forma de vocês trabalharem nesses 100 primeiros dias? Obrigado. Pradella, é um prazer falar com você. Na verdade, antes de tomar posse, nós tínhamos já um diagnóstico, até na campanha eu dizia, a questão da mudança estrutural da Barra Funda e do futebol e da integração. O que nós fizemos hoje, você tem o futebol do profissional da Barra Funda integrado com o Cotia e o Morumbi como sede, tanto é que os novos valores contratados são apresentados aqui no Morumbi. Nós chegamos de forma típica, né, com o campeonato do ano anterior, como você colocou, e nós não podíamos, naquele momento, embora tínhamos um diagnóstico de mudança na Barra Funda, implementar nenhuma movimentação. O time estava competitivo, estava nas primeiras colocações, e ali não era o momento de você mudar o curso daquele time que estava competindo com chances reais. E chegou em 4º lugar, o que nos ajudou muito para estar na Libertadores, na fase de grupos. Então, Pradella, claro que o futebol ele é um termômetro importante e que você atua sempre de olho no dia a dia do futebol, que ele é dinâmico. Mas nós entendíamos desde lá que nós tínhamos que fazer o que fizemos hoje. Só aguardamos a oportunidade. Esperamos terminar o Campeonato Brasileiro. Você vê que contra
o Flamengo, onde nós conseguimos a nossa classificação, o Visoli estava como interino e nós já estávamos fazendo as entrevistas necessárias. Portanto, o planejamento, embora o resultado do campo é importante, ele deve ser perene, ele deve continuar naquele momento de forma em paralelo, de forma simultânea, mas hoje de forma direta e com velocidade. O que o São Paulo precisa de eficiência e velocidade. Por isso, esses 50 compromissos em 100 dias, nós avançamos dessa forma. Isso é um sinal de que o São Paulo não vai parar, não pode depender de um assunto A, B ou C. Ele tem que fazer o que está proposto a fazer. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Presidente, tudo bom? Boa tarde. Presidente, você falou nessa apresentação inicial, né, sobre essa transição que aconteceu, a gente acompanhou de perto nessa transição do antigo mandato para o atual, agora do senhor, e você, o que se fala nesses 100 dias, né, tanto que você já deu entrevista até para a gente aqui, até o Muricy também várias vezes, é que pegou meio que um lugar em terra arrasada na questão financeira. O São Paulo não parece ter muita pressa para arranjar o patrocínio, precisa achar o patrocínio certo, para não gastar a camisa por um longo período de tempo por um valor menor do que merecia na visão de vocês. Eu gostaria que você falasse o que está sendo feito para reverter esse cenário de terra arrasada na questão financeira nesses 100 primeiros dias. Na verdade, Chacon, o que nós assumimos de dívidas está aí presente no balanço, né? E eu não faço nenhuma crítica à gestão anterior, mas é uma realidade, principalmente de dívidas a curtíssimo prazo, algumas na FIFA, isso nos preocupa. Então o São Paulo teve que se ordenar, olhando a questão do campo, mas trabalhando fora do campo de forma técnica. Então nós começamos a traçar um realinhamento dessa dívida, conversando com os credores, porque o melhor momento quando você tem dívidas é você reconhecê-las e olho no olho dialogar e propor algo ao credor. Foi o que nós fizemos. Então nós tiramos a pressão do curtíssimo prazo, escalonamos, algumas quitamos até por uma condição emergencial e, claro, trabalhamos com crédito importante das instituições financeiras e seguramos o custo. Logo no primeiro trimestre, nós acertamos uma diminuição de custo de 10% das nossas despesas. Eu lembro que a nossa área social, e o Antônio Donizete está aqui, que é o nosso vice-presidente da área social, caminha para uma autonomia plena. E isso é importante porque desafoga o produto fim, que é o futebol. Então, esses movimentos, que são movimentos que o torcedor não conhece, foram feitos. E isso nos capacita a dizer, vamos aguardar um patrocínio para valorizar a marca. Porque quando você tem uma camisa com várias marcas, com preços bem menor do que vale a sua marca, para você valorizar, você tem que fazer recomeçar, né, zerar, é o que nós fizemos, e recomeçar grandes negociações. No paralelo, uma reengenharia financeira, também atuando para que o time se tornasse competitivo. Isso foi feito com muita dedicação, muito empenho e muita técnica. Tenho certeza que aqui não tem o acho, né? Os jogadores contratados sempre é fruto de uma avaliação de desempenho, da atuação direta do Muricy Ramalho e principalmente do técnico e da comissão técnica, que na verdade aprova, pede ou avalia o contratado finalmente. Então, é um conjunto de situações, Chacon, que requer uma disciplina financeira ao lado de uma ousadia na área de marketing e de futebol. Márcio Turvano, Rádio 105 FM. Boa tarde, presidente. Queria falar com o senhor sobre o marketing, que o senhor conhece muito bem, entende do assunto marketing, porque ano passado o Daniel Alves até criticou o marketing, porque ele disse que tinha algumas ideias e ele não era ouvido. Queria saber se o senhor ouviu o Daniel Alves e as ideias para o marketing em relação principalmente ao Daniel Alves. Márcio, nós temos aqui hoje também uma área que está profissionalizada, né? O Eduardo Toni, que está aqui presente, diretor de marketing, também trabalhou bem e nós temos hoje uma boa equipe de marketing. E a questão do Daniel Alves, na época, quando ele veio, eu acredito, é uma opinião minha, tinha que preceder um planejamento para depois vir o nome. E não teve isso. Mas o que nós estamos fazendo agora? Primeiro, um diálogo permanente, não só com o Daniel, ele é atleta, mas com a equipe dele, com o staff dele. Hoje nós temos conversas com inúmeros representantes do Daniel. O Daniel participa
tem uma boa vontade muito grande e nós teremos em breve notícias importantes, inclusive com a participação do Daniel em projetos, em produtos. Então nós estamos tentando recuperar um pouquinho desse espaço perdido lá atrás, mas o Daniel é um grande produto de mercado, é o maior lateral do mundo, o lateral direito do mundo, é um dos jogadores que mais venceu, portanto tem que ser um produto de marketing, o potencial das suas redes sociais. E a nossa área de marketing tem tido esse entrosamento direto. E eu mesmo converso com o atleta de forma transparente. E ele tem sido um grande aliado para o São Paulo. Eu não tenho dúvida que em breve nós teremos, também com o Daniel, a pendência liquidada e com os atletas também algo do passado. O nosso horizonte é de transparência. O que nós estamos fazendo aqui é transparência. Eu estou nas redes sociais postando o que eu faço. E não é de forma exagerada. É em respeito ao torcedor que nós temos que dizer o que estamos fazendo, até quando erramos. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Casares, boa tarde. Casares, eu queria aproveitar a oportunidade de estar falando com você e trazer uma coisa que o torcedor levanta muito, até mesmo para a gente, jornalista, trazer para você responder e contar um pouquinho. E voltando naquele dia onde o ônibus do São Paulo acabou sendo atacado por alguns torcedores, o torcedor pede muito para a gente trazer isso para a coletiva, perguntar se ainda está sendo investigado o possível envolvimento de alguém de dentro do clube. Você pode falar um pouquinho sobre esse episódio? E obrigada. Obrigado você, Priscila, é um prazer. Na verdade, foram 100 dias de muita emoção, né? Porque nós assumimos, sabendo de uma dívida pesada, tendo o time disputando a ponta do brasileiro, depois uma sequência de derrotas, e esse episódio lamentável com o ônibus que tinha acabado de ser inaugurado. Aonde eu sei, esse é um caso do Ministério Público, está sendo investigado com confidencialidade, e o São Paulo foi vítima. E nós nos colocamos de forma muito dura nesse sentido, porque realmente foi algo que machucou a instituição. Mas eu acredito que é algo que até o torcedor está vendo que ele tem que ter essa consciência de não dar um tiro no próprio pé. E nós passamos por isso, hoje é um caso que está no Ministério Público e certamente o Estado, né, como representante de todos nós, vai fazer com que os culpados sejam punidos e as investigações prossigam. O São Paulo, como vítima, também aguarda um posicionamento oficial. Tiago Fernandes, Portal UOL. Boa tarde, Júlio. A minha pergunta é sobre a questão envolvendo, inclusive, a sua resposta para o Márcio Torvano, da Rádio 105 FM. Nela você diz que o São Paulo vai resolver algumas pendências com o Daniel e também resolver algumas pendências com o elenco. E uma das pendências que ficou para a sua gestão é uma herança da gestão passada, que é um acordo com o elenco por causa da pandemia para pagamento de salário no decorrer dessa temporada. Eu queria saber, isso tem sido conversado com o elenco? Em que pé está essa situação do São Paulo com os jogadores? Obrigado. Tiago, boa tarde. Nós fizemos um planejamento, houve sim já uma conversa com os atletas, capitaneada pelo Belmonte, pelo Rui, pelo Muricy, pelo Nelsinho e pelo Fernando Bracali, com todos os atletas, e eles sentiram a transparência. Só para vocês entenderem, nós temos uma dívida de um acordo passado que a antiga gestão fez em razão da pandemia sobre o direito de imagem dos atletas. De janeiro para cá está tudo em dia, CLT imagem. Esse atrasado, nós fizemos a seguinte proposta, nós abrimos aos atletas para que eles sejam nossos sócios em futuras receitas. Então, quando voltar a bilheteria, um percentual vai para esse bolsão passado de pendência. Quando firmarmos um contrato com novos patrocínios, um percentual X também vai para ser liquidado esse bolsão de pendências. Quando vendermos um jogador para o exterior ou tivermos o benefício da solidariedade de jogador que está fora e, portanto, pode ser transferido e o São Paulo oferir uma receita, esse percentual também vai para os atletas. E nós pedimos que os atletas, através de uma ata com seus representantes, firmassem olho no olho esse entendimento. E eles gostaram muito. O São Paulo hoje, Tiago, tem essa questão da verdade. Nós temos uma realidade,
nós entendemos o nosso processo e fizemos com que, e estamos mostrando não só aos credores e também aos atletas que são credores, imagine, nós assumimos todo esse quadro de dívida. Depois nós assumimos dentro de uma pandemia que ficou muito mais forte, mais dura. Então nós temos que conversar com os nossos credores que nós temos uma receita prejudicada, totalmente prejudicada pela economia, pela questão da pandemia, e eles são nossos parceiros e nós estamos no mesmo barco. E mais do que isso, é mostrar que no dia, daqui para frente, nós estamos honrando cada passo. É isso que nós estamos fazendo. E vamos honrar. As dívidas do São Paulo, elas serão pagas, só que serão pagas dentro de uma condição de orçamento, de economia. Se amanhã eu tiver uma receita que extrapole o meu cotidiano ou o meu passado recente, eu vou estabelecer um novo entendimento, para que essa pendência seja resolvida até antes do que imaginamos. Rodrigo Matucci, Gazeta Esportiva. Boa tarde, Casares. Eu queria te perguntar sobre o naming rights do Morumbi, né? Recentemente você falou que gostaria de vender. Eu queria saber como está, se tem alguma negociação em andamento, se tem alguma empresa envolvida aí sobre esse assunto. Obrigado. Tarde. Olha, o assunto name rights, é claro que nós gostaríamos de tentar ter sucesso nessa operação, mas quando você olha o que está acontecendo no mundo e no Brasil, principalmente no cenário da pandemia, ele se torna um pouco mais difícil. Não obstante, nós temos inúmeras reuniões que discutimos isso. Quando o nosso marketing senta para falar de um produto da área social, ou do basquete, ou de um outro esporte e do futebol, envolve o estádio, envolve o name rights. É tudo uma apresentação que nós avaliamos. Agora, eu não tenho uma perspectiva muito grande nesse primeiro ano, em razão da economia, em razão da pandemia. Só para você ter uma ideia, a questão do patrocínio na camisa é uma questão de uma visão para valorizar a nossa marca. Porque se eu pegar lá uma marca que já estava lá, e mesmo se eu renovar por um grande percentual, ainda vai ficar um valor pequeno. Então não adianta, embora eu respeite as empresas que foram parceiras, são corretas e estiveram conosco, elas terão a oportunidade de entrar nessa nova jornada, de um novo valor. Mas não é só o valor da exposição, é a ativação, são redes sociais, é a cumplicidade em projetos pelo resultado. Portanto, é um São Paulo diferente, que passa também por uma ativação do estádio. Quem sabe nessa ativação do estádio nós consigamos trazer peças novas para o jogo. Só para você entender também, todos os programas que nós falamos do estádio, reformas estruturais, elas ficam para uma segunda fase em razão da necessidade de um grande investimento. Mas o camarote dos ídolos, que para nós é muito importante, é um camarote que vai ter 1000 lugares, ele já tem um patrocinador, já está em obras, e assim que a bilheteria for permitida, com 20%, 30% de telespectadores, o camarote dos ídolos estará inaugurado. Isso em 100 dias. E é importante discutir que o ídolo para nós é um patrimônio. Quando você apresenta um jogador aqui, nós apresentamos esses 6 contratados, e mais o Alex, que hoje é técnico do Sub-20, e o Zete, preparador dos coordenadores de goleiros lá de Cotia, eles vêm aqui, porque é aqui que eles têm que entrar no vestiário, entender as glórias do São Paulo, olhando as fotos que estão na parede. O jogador que passa aqui tem que entender a importância de vestir a camisa do São Paulo, o comprometimento com o resultado, com a conquista. Antigamente a apresentação era na oficina, que eu chamo, do trabalho da Barra Funda. Importante, mostra a camisa. Não, ele vem aqui, ele entra em campo, vai ter um ídolo que ganhou muito do lado dele. E eu vi cenas de jogadores que chegaram com muita emoção, chorando, quando viram aqui campeões mundiais sendo paraninfo de cada reforço. Portanto, é uma mentalidade nova, que a valorização do templo sagrado, que é o Morumbi, faz parte de um processo também mercadológico, para quem sabe, em 22, em 23, a gente possa comemorar um name rights que seja positivo. Não é um dinheiro mais ou menos comum, que você vai mudar a estrutura do estádio, inclusive com o seu nome. Tem que ser algo muito mais contemplativo ao nível de receita. José Edgar de Matos, GE. Globo. Presidente, boa tarde. Queria voltar ao assunto que o Giovanni Chacon ressaltou sobre a parte financeira do clube. Após esses 100 dias e análise de balanço e da situação financeira em geral do São Paulo, eu quero saber se você e sua equipe enxergam que haverá necessidade no meio da temporada, no meio do ano, de vender jogadores para a conta fechar no fim desse seu primeiro ano de gestão. Obrigado.
Oi, Edgar, boa tarde. A venda de jogador é algo que está previsto no orçamento. No orçamento desse ano tem lá um valor previsto para a venda de jogador, que é uma receita recorrente, que o ideal seria a gente não precisar vender jogador, mas é algo que acontece e vai acontecer em qualquer time de futebol. Se você pegar um co-irmão que teve um bom resultado de balanço, ele vem há 3 anos vendendo 1 ou 2 grandes craques por ano, porque é uma questão de mercado. Então isso o São Paulo não vai fugir disso. Agora, é claro, o que o São Paulo fez? O São Paulo, você acompanha muito bem o nosso dia a dia, o São Paulo alargou o elenco, o São Paulo hoje tem 2 times, se você bobear tem mais um grupo que pode chamar 2 times e meio, e com promoção de muitos garotos da base. A cada semana chegam 3 ou 4 jogadores. E quem está lá? O Thales, que hoje está incorporado, além do Gabriel Sara, do Igor Gomes e de outros, né? Do Diego Costa, do Luan, do Lisieiro, que vieram de lá, mas outros estão chegando, o Vitinho, o Natan. Então, esse processo é um processo importante, porque quando você tem um elenco largo, você pode abrir mão de 1 ou 2 jogadores conforme o mercado, foi o que fizemos com o Brenner, logo no começo da gestão também, quando a proposta é muito boa e quando você tem uma reposição muito importante. Então, o São Paulo tem que ser visto de forma administrativa como gestão, sem deixar em conta o lado emocional. Nós queremos conquistas, mas temos que ser inteligente ao vender um atleta, você ter uma reposição que vai cumprir o papel esportivo, mas lá na frente também vai cumprir o legado financeiro. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Presidente, boa tarde. Quero fazer uma pergunta que acho que o torcedor de São Paulo gostaria de fazer caso encontrasse o senhor, com relação ao Crespo, porque é fato que a relação é um sucesso, né? Esse início de trabalho, essa sequência de vitórias, e o São Paulo apostou muito no Crespo antes mesmo dele estrear, né? Com camisetas, com frases. Ontem a gente viu no próprio Morumbi, né? A frase do coração que ele fala. E o torcedor se lembra do passado recente, que o São Paulo teve técnicos estrangeiros que acabaram saindo em algum momento, principalmente para seleções. Claro que isso não dá para o senhor ter um controle de um assédio que pode vir. Mas como você sente essa relação com o Crespo, com o São Paulo, de uma continuidade de um trabalho, caso aconteça de fato, porque já é um treinador visado, até por conta da carreira como jogador, e agora esse início muito promissor como técnico, presidente? É uma pergunta muito boa, o que prova que o nosso processo de seleção foi extremamente profissional. Hernan Crespo e a sua comissão estão felizes, e nós também, pelo comprometimento, pela técnica desenvolvida, pela seriedade, por respeitar o São Paulo demais, isso ele demonstrou desde os primeiros momentos que conversamos com ele. Nós também estamos felizes pela filosofia de jogo, e eu não tenho dúvida que nós haveremos juntos de escrever uma história por longo tempo. O mercado existe, as pretensões existem, isso é normal no nosso mundo do futebol, mas nós temos a convicção de que Hernan Crespo e a sua comissão, que é altamente eficiente, vai corresponder e traçar uma linha muito importante na história do São Paulo, eu não tenho dúvida. O grau de felicidade, de comprometimento de toda a equipe com eles é muito grande, algo que há muito tempo eu não via no São Paulo. O jogador é substituído, vai lá abraçá-lo, não tem 11 titulares, nós temos inúmeros titulares, ele está provando isso, ele rodizia bem o elenco e faz com que todos estejam motivados, todos se cobrando para ter uma apresentação melhor. E eu não tenho dúvida que nós teremos uma vida muito longa. Ele nos respeitando e nós respeitando ele, porque é o perfil do São Paulo. Aliás, ele é um técnico que tem esse perfil. Um perfil de respeito, um perfil de equilíbrio e algo muito importante na filosofia atual. Uma mentalidade de jogo muito bem definida. Entra um time que tem o mesmo perfil quando entra o time alternativo, vamos chamar assim, ou outro time. Então isso é muito importante, é sinal de trabalho, é uma comissão que em dia de jogo trabalha, é uma comissão que conversa individualmente às vezes com o atleta, mas tem sobretudo o comprometimento com o grupo. A escolha foi muito boa, nós esperamos que esse casamento continue por muito tempo. Mendel Bidlovski, canais ESPN. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Você falava aí sobre sua satisfação na escolha do Crespo como treinador. A torcida também está empolgada. A gente tem visto, claro, o resultado dentro de campo, mas a gente não convive no dia a dia
no centro de treinamento do São Paulo, nesses 2 meses e meio de convivência. Queria que você falasse um pouco sobre a personalidade do Crespo, falasse um pouco sobre ele, contasse algum bastidor que simbolize como que é o Crespo no dia a dia, para o torcedor conhecer melhor como que é o treinador argentino, que tem dado certo, bem certo, aliás, nesse início de trabalho no São Paulo. Obrigado pela pergunta, boa tarde. Ele é uma pessoa que tem uma simplicidade, abre caminhos para diálogos, ele mostra, através do bom exemplo dele como profissional, antes como jogador e como técnico, o grande exemplo do trabalho. Ele consegue trazer todo mundo para dentro de uma proposta. O que eu posso te dizer que no dia a dia é uma pessoa que se esforça para respeitar a instituição, está falando um português já bem apropriado, está fazendo o curso, é uma pessoa que respeita a instituição, os brasileiros, a mídia, é uma pessoa que tem também o diálogo aberto com o atleta. E nós estamos olhando isso, e claro que ele conta com o Muricy, com todos os diretores ao lado, mas ele é uma pessoa que trabalha em grupo, em conjunto. Você não viu ainda o Crespo individualmente exaltar, até ele é uma pessoa muito simples, até nas coletivas, ele enaltece o trabalho em grupo. E esse coletivo, essa força coletiva é que nos dá a sensação de que a mudança do perfil do nosso elenco, inclusive com jogadores que estavam disputando com a outra direção, mostra que é uma visão, é um perfil diferente e que há um comprometimento. Ganhar ou perder é questão de jogo. Eu sempre digo que nós temos que ter, sobretudo, humildade e pés no chão. Eu não canso de falar isso. Por quê? É um trabalho que está se iniciando. Ele está sendo muito bom, graças a Deus está sendo muito bom. Mas nós temos que ter humildade, pés no chão e compor a cada dia um tijolinho nessa construção. A construção de um São Paulo competitivo, a construção de um São Paulo sério e a construção de um líder. O São Paulo precisaria ter um líder como tem o Hernan Crespo, ao lado de uma comissão técnica que é importante. Ele trouxe o pessoal dele, mas somou com o nosso. Houve uma integração muito grande e uma integração com a base. A integração que nós temos hoje com o Cotia, no jogo contra o Itu, salvo engano, nós tínhamos 17 jogadores advindos de Cotia relacionados. E ele disse isso no vestiário: olha, aqui tem 17 jogadores formados em Cotia. Então, ele não é aquele técnico que diz: olha, eu quero ter um jogador feito, eu preciso desse. Ele está trabalhando muito bem com a nossa mão de obra, que é muito boa, dentro do que estavam, somado com os novos que vieram e principalmente com a nossa base, que realmente revela grandes jogadores para o mundo. Yara Fantoni, TV Bandeirantes. Olá, presidente, boa tarde a todos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, presidente, sobre esse momento que a gente pode perceber no futebol brasileiro, em que vários jogadores, grandes nomes do futebol, tanto brasileiro, internacional, sul-americano, acabam vindo para o Brasil, muitos retornando depois de fazerem história no exterior. O São Paulo fez muito isso, né? Trouxe o Miranda, o Daniel Alves, o próprio Juan Fran, o Éder. Essa é uma aposta da diretoria, de uma forma geral, na experiência? Vale esse investimento? O que tem levado o mercado brasileiro a ser atrativo para esses jogadores? Qual que é a expectativa de uma diretoria quando faz esse tipo de contratação? Yara, na minha visão e na visão da área de futebol, deve existir um complemento, né? Nós temos que ter o jogador experiente, como você citou, são jogadores fora de série, né? Se você pega o Daniel Alves, o Miranda, o Éder, o William, que também está integrando o elenco, mas você tem que ter essa mistura, né? Esse mix com a base e principalmente com outros jogadores que vieram, como o Benítez, que não tem uma idade muito avançada, e você tem outros elementos, como o Bruno Rodrigues, etc. E nós, com isso, trazemos também a força e energia da base. E essa mistura nos traz um time extremamente competitivo. O que nós não podemos, não é o caso desses atletas, é você fazer um investimento muito alto de forma a desequilibrar o elenco. Nós precisamos ter um elenco equilibrado. Se você analisar hoje, o elenco do São Paulo tem equilíbrio. Ele tem uma força muito jovem, ele tem uma força mediana e tem uma força de experiência, que eu chamo, capaz de enfrentar desafios. Não estou dizendo que nós vamos ganhar jogo, ganhar campeonato, isso é jogo, mas capaz de enfrentar desafio. Então, esse equilíbrio do elenco é que dá um padrão de jogo para que a comissão técnica possa usar estratégias diferentes em jogos diferentes. Então, acho que isso, tudo dentro de um orçamento, é a grande ciência dessa formação desse time. Foi um trabalho técnico, olhando o orçamento,
olhando a composição do elenco e também olhando os jogadores que tiveram que sair do São Paulo e que estão brilhando em outros clubes no mercado do futebol. Então, Iara, é isso, é um equilíbrio. A média ainda do São Paulo está entre 25 e 26 anos, ou seja, uma média muito boa, porque nós trouxemos jogadores em composição. Há inúmeros que estão chegando de Cotia e estão abrindo espaço, estão buscando espaço e estão assumindo posições. Veja o caso do Galeano, né? Um outro jovem que chegou, quando nós chegamos aqui, ele estava sem o contrato renovado, nós renovamos o contrato do Galeano. O caso do Rodrigo Nestor, a mesma coisa, ele estava sem contrato. Então, as joias de Cotia, nós olhamos com muita prioridade e com a junção desses jogadores medianos e aqueles mais experientes, nós haveremos de ter um elenco muito mais capacitado. Pedro Alvarez, Lancinete. Boa tarde, presidente. Prazer estar falando com você pela primeira vez. E, bom, calhou que você acabou já falando do Galeano, é justamente sobre ele que eu ia perguntar. O Galeano vem jogando muito bem no comando do Crespo, o Galeano vem tendo um bom início de temporada, e muitos dos torcedores pedem que seja paga a multa dele, né, os 3 milhões e 300 mil por ali, serem pagos para a contratação em definitivo por 60% dos direitos do Galeano. O São Paulo estuda já a contratação, o São Paulo já tem conversas abertas com o Rubo New, que é o time do Paraguai, para a contratação. Como está a situação do Galeano? Obrigado, presidente. Pedro, todo grande jogador do elenco, São Paulo vai trabalhar para que ele permaneça no São Paulo. Não tenha dúvida que o Galeano não será diferente, assim como os demais. E o São Paulo trabalha também com uma transparência e um equilíbrio dentro do orçamento. Nós vamos estabelecer o nosso investimento dentro também das nossas condições. Eu vou dar um exemplo do Gabriel Neves, um jogador que nós queríamos, né, um jogador uruguaio, um grande jogador, e nós não trouxemos. Por quê? Porque nós não iríamos cometer alguns erros que nós imaginávamos que era muito grave em fazer um investimento acima das condições de orçamento e do investimento. Então, tudo tem que ter equilíbrio. É muito simples, eu sempre brinco com o pessoal. Para entrar um de 12, tem que sair 2 de 6. Ou 3 de 4, senão a conta não fecha. Mas eu não tenho dúvida, Pedro, que o Galeano continuará no São Paulo, assim como outros valores. Porque quando você tem que renovar com os atletas, nós saímos na frente discutindo. E é uma discussão com muita tranquilidade, muita calma, abrimos os números, mostramos. Ele passa a entender essa dinâmica de gestão. Então, nós acreditamos muito que o Galeano, assim como nós fizemos um esforço quando ele estava sem contrato, quando nós chegamos, ele vai continuar no São Paulo. Tony Assis, o Estado de São Paulo. Júlio, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você. Eu queria saber, Júlio, com esse desempenho aí do Crespo, 8 vitórias consecutivas, né? O São Paulo, desde que, principalmente quando começou essa maratona de jogos do Paulista, o time vem ganhando todos os jogos, né? Outras equipes vão tropeçando em função desse calendário apertado, o São Paulo vem sobressaindo. Eu queria saber de você, na sua visão empresarial de dirigente e principalmente como torcedor e conhecedor do São Paulo, o que você acha que dá para o São Paulo já ganhar como título esse ano, sendo que o time, né, o clube vem há muito tempo nessa falta de títulos? Tony, eu vou prazer falar com você, boa tarde. Eu digo para você que o torcedor do São Paulo, né, eu sou mais um, eu sempre digo, eu sou mais um. O torcedor quer conquista, nós queremos, né? Mas não dá para você avaliar, puxa, dá para ganhar aqui. Não, nós temos que cumprir, e eu repito, humildade, pés no chão, trabalho diário e fazer jogo a jogo. E com isso, você sendo competitivo, eu brinco que no futebol, quando você chega várias vezes à fase crucial de uma disputa, a sua chance aumenta. Se você chegar várias vezes numa semifinal, se você chegar várias vezes num crescimento para estar entre os 5, 4 primeiros do Brasileirão, você está muito próximo de uma conquista. Para que isso aconteça, você tem que ser competitivo. Eu não falo em nenhum campeonato específico. Eu quero que o time continue competitivo, que evolua a cada jogo e que fique próximo, lá em cima. Cada vez mais próximo das primeiras posições, maiores a chance de ele chegar e ter esse título esperado em qualquer disputa. Eu não vou cifrar o Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil, em qualquer disputa. Durante o exercício, ele tem que ser
competitivo. Para ser competitivo, nós tínhamos que fazer esse diagnóstico e o planejamento já em janeiro, quando o nosso time era até líder do Brasileiro. Nós já estávamos conversando com alguns atletas que hoje nos reforçam com muita honra para todos nós. Esses 6 jogadores e mais esses garotos da base que estão subindo, realmente somado com os grandes atletas que nós temos lá, da campanha anterior, e mais os garotos da base, fazem um São Paulo com muita força, com muita energia para disputar jogo a jogo. Encerramos, então, a coletiva do presidente Júlio Casares. Gostaria de agradecer novamente a presença do conselheiro vitalício Eduardo Alfano, dos jornalistas presentes, dos torcedores que nos acompanharam pelo YouTube, e passar a palavra ao presidente para que faça as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer. O São Paulo da transparência é um São Paulo diferente. Eu quero aqui também dizer que o Conselho Deliberativo tem um trabalho de celeridade, de transparência na figura da mesa e do presidente Outen Aires. Também o São Paulo tem uma relação, além do CAF, que é o Comitê Avançado de Futebol, do Conselho Fiscal, tem uma boa relação com o Conselho Consultivo. O São Paulo respeita as diretrizes institucionais do seu relacionamento. E mais do que isso, o São Paulo está dentro da sociedade. O São Paulo abriu o portão 15 para vacinação contra o Covid, algo que é muito gratificante para todos nós são paulinos, e o São Paulo amanhã encerra uma grande campanha de alimentação. Aliás, eu vou deixar aqui esse final, para quem não fez e puder fazer a doação, até amanhã, ao meio-dia, nós vamos recolher alimentos, estamos arrecadando para o Hospital Darcy Vargas, para uma paróquia da Vila Suzano e principalmente a comunidade de Paraisópolis. Então o São Paulo é isso, é um São Paulo que presta contas. Esse panorama que o Eduardo Alfano colocou está caminhando muito bem, e daqui a 100 dias, novamente, estaremos aqui colocando como estamos na posição e o status de cada projeto. Vamos melhorar esse percentual. Aqueles que estão apresentando 50% podem subir para 75%, e os de 75 podem subir para 100. E novos projetos virão. Eu agradeço, os documentos estão à disposição, a nossa linha de transparência total, quando acertamos, quando erramos, e assim se constrói uma instituição diferente, forte, como sempre foi o São Paulo Futebol Clube. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.